Atlético 3, Cruzeiro 3, mais pontos que a gente pega e joga na lata do lixo. E o Campeonato Brasileiro a gente infelizmente vai empurrando com a barriga. Roda aí, Furacão, para falar de um empate. Ai, mas fomos resilientes, buscamos o resultado. Em casa não tem que buscar resultado. Em casa, contra time tecnicamente inferior, tem que ganhar. E não ganhamos mais uma, dessa vez contra o Cruzeiro. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal de verdade. Eu tô chateado, eu tô triste. Ai, mas espera aí, Capel, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo e tal, mas é mais um jogo que a gente abre mão. Cara, o Campeonato Brasileiro. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar muito sobre isso, sobre o jogo de hoje, mas assim, eu queria passar o meu sentimento e o meu entendimento de futebol, que pode não ser o seu, mas é o meu, e eu tô aqui para compartilhar com vocês o que eu penso sobre o Atlético nessa projeção e sequência de temporada dentro do Campeonato Brasileiro. Antes disso, galera, pra gente poder debater sobre isso, já peço pra você dar um likezinho, se inscrever no canal, compartilhar aí com toda a galera, Nação Atleticana. Estamos crescendo cada vez mais aqui no nosso canal Fala Cap, além das nossas lives também, que lá no nosso Instagram eu vou avisando quando for rolando, tá certo? E mais uma vez, eu quero sempre registrar pra vocês que o Fala Cap é parceiro da KTO, a KTO é parceiro do Fala Cap. Você quer 20% de bônus no seu primeiro depósito? Então vem com a KTO. Gente, no meu Instagram pessoal, eu coloquei passo a passo de como você se cadastra no site. Você demora acho que 30 segundos a 1 minuto, no máximo. Seu nome, põe alguns dados pessoais, nada demais. Você coloca o cupom promocional KP20 e aí você, depois de cadastrado, colocou a sua fezinha aí, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Então corre! Eu sei que você quer se divertir e a melhor casa de entretenimento do Brasil é a KTO. A KTO é parceira do Fala Cap, beleza? Bom, gente, vamos lá, cara. Eu queria falar duas coisas aqui, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque você que assistiu o jogo, show de bola, a gente vai discutir. Você que não viu o jogo, mas tá vendo o vídeo, eu acho que você vai entender um pouco mais os meus pontos. Pessoal, o Atlético é um time muito forte quando joga em casa. Todo mundo conhece. O ambiente, a torcida que apoia. É inadmissível o Atlético ter protagonizado o primeiro tempo que nós vimos. Fazia tempo que eu não ficava irritado vendo o Atlético jogar. Fazia tempo que eu não ficava incomodado vendo o Atlético jogar. Juro por Deus, gente. Eu vejo todos os jogos do Atlético. Todos. Se eu perco por algum motivo de trabalho, alguma coisa, eu prontamente pego aqui o tablet, pego o telefone, dou um jeito, entra nos sites piratas aí e assiste o jogo. Gente, o primeiro tempo foi uma vergonha. O que aconteceu? Eu até entendo, ok, o time não estava com força máxima, foco é semana que vem, é Libertadores, mas tem time, tem elenco para poder minimamente estar entre os tops do Campeonato Brasileiro. Porra, a gente entrou nessa rodada, na 5ª colocação, uma vitória em casa contra o Cruzeiro, gente. O Cruzeiro é um grande clube, uma grande torcida, tem uma baita camisa, tem uma baita história, mas o Cruzeiro de hoje é um time muitas vezes inqualificável. O Cruzeiro amassou a gente no primeiro tempo, cara. O Cruzeiro colocou a gente na roda. A gente não conseguia ficar com a posse de bola. A gente não conseguia criar. Pô, chegou um momento que eu falei, cara, não tô vendo esse jogo. Não é. O que tá acontecendo, cara? É desesperador. Desesperador. Foi desesperador ver o primeiro tempo do Atlético. Foi desesperador ver a primeira etapa protagonizada pelo Atlético na frente da torcida, em casa, na Liga Arena, e o Atlético entrou sem aquela pressão de ter sido ultrapassado por outras equipes e precisando vencer. Pô, abrimos a rodada. E quando eu falo que nós somos amassados no primeiro tempo, primeiro, os caras largam na frente. E além de eles terem marcado o primeiro gol, eles continuam aqui, ó, na moral, trabalhando bola, fazendo transição, a bola começando pela defesa, chegando pelo meio, chegando ao ataque, os caras finalizando, os caras criando. É claro, por ser um time tecnicamente não tão acima, não tão bom o Cruzeiro, eles acabaram não criando assim tantas oportunidades claras, mas criaram possibilidades de finalização que assustaram o gol do Atlético. Fiquei muito incomodado, cara. Fiquei muito incomodado. Ó, pra quem não pegou a escalação do time, tá? Que começou o jogo contra o Cruzeiro. Bento, Matson, Matheus Felipe, Thiago Heleno e Esquivel. Hugo Moura, Vidal, Vitor Bueno. Canóbio, Coelho e Vitor Roque.
Pô, o Vitor Bueno, velho, a gente perdendo o jogo, aí tem uma bola no campo de defesa que sei lá o que ele vai fazer, demora pra caramba com a bola no pé, vai recuar, recua errado, quase gol do Cruzeiro de novo. Então aí você começa a assistir o jogo, começa a dar palpitação, que você fala, cara, o que acontece? E aí eu fico muito puto da vida, e me desculpa até o palavreado, mas não tem como não retratar aquilo que eu penso, colocando pra fora o que eu sinto. Contra o Grêmio, na Liga Arena, a gente não jogou nada. Perdemos o time alternativo do Grêmio. Rasgamos 3 pontos. Contra o Bragantino, nós fomos até Bragança Paulista, também perdemos e de quebra perdemos o Fernandinho, que começou no banco, entrou e se machucou e ficou fora uma boa parte da temporada. Perdemos também, era um jogo ganhável. Se tivesse entrado minimamente com uma força máxima, até entendo que tinha Libertadores depois na sequência, mas enfim, não importa. Aí contra o Cruzeiro, que é um time inferior ao nosso tecnicamente, a gente pega e quase perde o jogo. Ah, meu... Eu não acho que o Atlético vai jogar bem em todas as partidas, ainda bem quando não tá com o time principal, quando não tá com força máxima. Mas desculpa, eu não consigo enxergar um padrão. O Atlético, ele desde a época de Turra e Felipão, ele não tinha uma identidade. Eu, pelo menos, não via. O Atlético, quando jogava fora de casa, era um, quando jogava em casa, às vezes era um, às vezes era outro. E o Atlético tá me parecendo isso com o Wesley Carvalho. A culpa é do treinador, que tá começando um trabalho agora? Claro que não. Mas acho que ele já poderia minimamente ter dado um padrão daquilo que nós vimos os 2, 3 primeiros jogos. Que o Atlético perdeu muito jogando fora de casa, como nós vimos a Copa do Brasil contra o Flamengo, que ficou atrás da linha da bola achando que poderia, com um gol, ter se fechado e ter voltado com a vantagem. Não voltou. E um time que tá com dificuldade. E posso falar? Jogador tem. Eu até peguei uns números aqui, ó. O Coelho, que é um jogador que muita gente fala, nossa, mas é o Coelho, mas o Coelho tá mais de 1 ano e meio no Atlético e ainda não conseguiu entregar. Eu já tô desistindo do jogador, não. Mas chega um momento, cara, que ninguém tem sangue de barata. Você vê, ele ganha oportunidades, ele ganha minutagem, ele ganha rodagem, ele ganha oportunidade e de repente não entrega. Olha aqui, custou mais de 12 milhas. Um dos maiores salários do elenco, eu não gosto de falar de salário de jogador, então não vou nem falar os valores aqui, e não mostrou para que veio até hoje. E assim, falta de oportunidade não é. O Vidal, para mim, atuação discreta daquilo que se espera por um jogador mundialista, um jogador com bagagem e experiência, pouco se viu. E o Atlético, beleza, eu até entendi o que o Wesley Carvalho sempre fala, da resiliência, com o Pablo fazendo gol, com o Atlético pressionando, mas não precisa sofrer tanto, cara. Não precisa sofrer tanto. Em algumas partidas o Atlético vai ter que saber sofrer. Por exemplo, na altitude, vai ter que se virar contra um Palmeiras no Allianz Parque, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Corinthians na Neoquímica Arena, vai ter que saber sofrer em alguns momentos. Saiu na frente, larga na frente, se fecha, tenta ocupar o espaço, taticamente tenta engolir o adversário de um jeito. Se tecnicamente os caras são superiores, dá um jeito. Dá-se um jeito pra tudo. Agora, quando o time tá desorganizado, e foi assim que eu vi o primeiro tempo, gente, de verdade, você não entendia nada do que tava no campo de jogo. Não entendia nada. Eu, pelo menos, olhava e falava assim, cara, o que o Maatson tá fazendo no meio em alguns momentos? Por que ele tá caindo lá? Aí você olha o mapa de calor do Canóbio, que até o Atlético postou isso nas redes sociais, você fica vendo o Canóbio, cara, o mapa de calor dele é o campo inteiro. Então vira, sabe, um samba danado. Uma perdição que você não sabe quem que tá compondo, recompondo, quem tá ali ficando na sua posição, aguardando um contra-ataque. Virou um samba assim, eu realmente achei que taticamente foi um time desorganizado. Obviamente que também tem os pontos positivos, que aí obviamente como torcedor eu aplaudo, que é a resiliência, que é não desistir, mas isso aqui, gente, de verdade, isso pra mim é o básico. Jogador que veste camisa de clube grande, como o do Atlético, e tá saindo atrás do placar e acha que não dá para reverter a situação, eu largo, eu paro. E esse é um problema do Atlético ao longo da temporada. Nós saímos muito na frente, nós saímos muito atrás no primeiro semestre, alguns placares importantes, conseguimos reverter, mas veja só a dificuldade para reverter agora nesse segundo semestre, quando sai atrás. Difícil. Então assim, resumidamente, é difícil pegar para Cristo aqui e falar quais foram os piores. O Matheus Felipe, infelizmente, quando ganha oportunidades, ele não corresponde, ele não entrega. Você vê a dificuldade que o Atlético também tem, um meio-campo muito pesado quando joga Hugo Moura, Vidal e Vitor Bueno. É um meio-campo com pouquíssima mobilidade.
É um meio campo muito pesado, tudo bem que com poder de marcação um pouco mais firme, mas ainda assim para você conseguir fazer a transição da defesa ao ataque, é um time que demora demais, a bola não chega. Você vê a dificuldade do Vitor Roque de conseguir jogar contra o Cruzeiro, porque a bola realmente quando chegava quadrada. Então assim, infelizmente, eu já estou enxergando mais ou menos o Atlético meio que abrindo mão do Campeonato Brasileiro. E aí a outra situação que eu queria falar, eu realmente acredito, pessoal, e não é clubisticamente falando, eu realmente acredito que se o Atlético ele focasse suas forças, concentração 100% dentro da disputa do Campeonato Brasileiro, o Atlético poderia chegar no Botafogo e teria condições de brigar pelo título até o final. Eu tenho esse entendimento, mas também entendo o planejamento da diretoria, que é tentar brigar pelo título da Libertadores até o fim, uma vez que a Copa do Brasil ficou pelo caminho. O time do Botafogo não é melhor que o do Atlético. O elenco do Botafogo não é melhor que o elenco do Atlético. Então, peraí, por que o Botafogo faz uma campanha acima da média e o Atlético faz uma campanha assim que ganha 2, perde 2, empata 1, ganha 1, perde 2 e a gente parece que não sai do lugar? Tá lá embaixo, 11ª colocação, aí ganha 2, tá lá na 5ª posição, aí pode entrar no G4, aí empata, com um sabor de derrota, pra falar a verdade. E aí volta, fica esse ioiô. Aí daqui a pouco não ganha Libertadores, o que acontece no Brasileiro? Aí vai ter que voltar a focar e às vezes consegue só uma pré-Libertadores, o que é muito pouco para um time do tamanho do Atlético, pelo menos eu penso assim. Enfim, gente, falei uma barbaridade aqui, fiquei realmente muito triste de ver a atuação no primeiro tempo. Olha, de verdade, de 5 anos pra cá, é claro que nós já vimos muitos jogos ruins do Atlético. Como eu disse, não vai jogar bem sempre, não vai dar show sempre e não vai jogar mal sempre. Mas me arrisco a dizer que o primeiro tempo contra o Cruzeiro foi um dos piores tempos que eu vi de 5 anos pra cá. Eu não lembro um time tão perdido, tão desorganizado, tão vulnerável contra uma equipe que tem uma grande torcida, uma grande camisa, mas que com todo respeito, pessoal, é muito inferior tecnicamente ao Atlético. E só para resumir aqui em relação ao pênalti que a torcida do Cruzeiro está reclamando, que não foi, que o Canóbio se jogou. Ô, meus amigos, vocês querem que o Canóbio tenha a perna dilacerada, decepada para o árbitro marcar um pênalti? Se o Canóbio ele não tira um pouco a perna, o Rafael pega e arranca a perna dele. E não adianta chorar, ai, você está sendo clubista. Eu não estou sendo clubista aqui, gente. É só você analisar o lance. É claro que tem uma câmera lateral que dá toda a impressão do mundo que quando o Canóbio faz o come em cima do Rafael, a perna do goleiro do Cruzeiro passa e não há um contato. Tem uma câmera por trás que dá para ver minimamente um contato e um contato faltoso. O Rafael, ele foi para pegar a bola, não pega a bola. Se a perna dele bate, peraí, então tem que ter o toque, tem que ter o choque, tem que quebrar a perna do cara para poder marcar pênalti. Então não adianta chorar. Foi pênalti e bem marcado. Se não tivesse acontecido absolutamente nada, eu seria o primeiro a falar. O primeiro a falar aqui. Como eu falei aqui, em várias oportunidades, que foi pênalti contra o Atlético. Por exemplo, contra o Flamengo no Maracanã. Tem muito torcedor do Atlético que fala, pô, mas o Maddson nem tocou no Arrascaeta. Tocou. Foi pênalti. Foi pênalti no Arrascaeta. E eu não vou ser clubista, como eu falei, eu nunca vou deixar o clubismo me cegar por um lance de futebol, independentemente se é favorável ou contra. O Arrascaeta foi tocado pelo Matos, não foi nossa, ele também se joga, faz aquele carnaval, mas ao toque é pênalti. A mesma coisa hoje, então pra mim não tem discussão. Não tem discussão, foi pênalti em cima do Canóbio. E agora vamos aguardar para ver como o Atlético vai se comportar na altitude contra o Bolívar, mas eu espero que de fato um time mais organizado para que a gente possa saber sofrer da maneira correta, voltar com um resultado interessante e avançar para as quartas de final da Libertadores, possivelmente para pegar o River Plate, porque o Inter está jogando muito mal e eu acho que não passa do River nas oitavas de final da competição continental. Vou fazer uma live ao longo dessa semana que entra, muito provavelmente também eu consiga fazer alguma coisinha amanhã aqui no canal para falar sobre direitos de transmissão de rádio, uma polêmica muito grande que vai render muito pano para manga, então eu prefiro até mesmo fazer uma live com vocês para poder expor os pontos legais, constitucionais e consequentemente na prática o que vai ocorrer com a determinação da justiça, agora o Atlético cobrando direito das transmissões de rádio e uma grana que nós temos bastante informação, então não percam aqui no Fala Cap o nosso conteúdo diário para falarmos mais sobre o nosso Clube Atlético Paranaense. Beleza, galera? É isso aí, turma.
Um abraço para todo mundo. Vai ser um domingo difícil. Realmente eu esperava por esses 3 pontos para que o Atlético pudesse continuar subindo na tabela de classificação. Não foi dessa vez, mas pelo menos não perdemos. Já é alguma coisa. Valeu, galera. Tamo junto. E não esquece, hein? Likezinho e se inscreve no canal. Tamo junto com a KTO também. É nóis. Valeu!